Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. Nós da TV Serra Dourada e do programa Agronegócio somos parceiros desse projeto que tem como objetivo garantir assistência médica de excelência em ortopedia e reabilitação. E o programa Agronegócio de hoje é dedicado ao Teleton, um projeto do SBT criado para a AACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, que inclusive começa hoje em nível nacional pelo SBT. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado externo, exportação de milho e soja pelo Brasil. Você vai ver que aumentou o consumo de carne suína no ano de 2022. Você vai acompanhar o comentário sobre a alteração da umidade da soja de 14% para 13%, como quer o governo federal. E eu vou conversar com Sheila de Almeida Mortosa. Ela é advogada, CEO da Mortosa Advogados, e nós vamos falar de uma questão muito séria, ambiental, que envolve duas grandes áreas produtivas do estado do Mato Grosso, os vales do Araguaia e Guaporé. E você vai ver também que mais um país habilitou frigoríficos brasileiros para exportação de carnes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado externo, exportação de milho e soja pelo Brasil. As exportações de milho e soja no mês de setembro deste ano surpreenderam positivamente, superando significativamente os números no mesmo período do ano passado. De acordo com o Boletim Logístico de outubro, que foi divulgado pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, as estatísticas revelam um crescimento notável nas exportações desses grãos, com a soja atingindo um aumento de 60% e o milho registrando um aumento de 36%. Para a soja, as exportações atingiram a marca impressionante de 6,4 milhões de toneladas em setembro deste ano, em comparação com 4 milhões de toneladas no mesmo mês do ano passado. No caso do milho, o incremento foi igualmente impressionante, chegando a 8,7 milhões de toneladas, em contraste com 6,4 milhões de toneladas no ano anterior. Além disso, essa tendência de crescimento se estende ao período de janeiro a setembro, com aumento de 60% nas exportações de soja e um aumento de 40% nas exportações de milho em relação ao mesmo período do ano passado. O Arco Norte continua sendo uma rota crucial para o escoamento desses produtos, com um aumento notável na participação desses portos em comparação com o Porto de Santos. No caso do farelo de soja, as exportações brasileiras também aumentaram, com a maior parcela saindo pelo Porto de Santos. E agora você vai ver que aumentou o consumo de carne suína no ano passado. Cálculos da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos mostrou que, a partir do censo populacional realizado pelo IBGE, indicam que o consumo de carne suína alcançou o marco de 20,5 quilos per capita por ano no ano passado. Esse número representa um aumento de mais de 2 milhões de toneladas de carcaças suínas e somam mais de 20 bilhões de reais em valor bruto de carcaça, sem correção inflacionária nos últimos 12 anos. Para entender a magnitude desse avanço, vale a pena compará-lo ao índice registrado em 2010, que era de 13,7 quilos por pessoa por ano. A diferença é mais do que meramente numérica, concretiza uma mudança substancial nos hábitos alimentares e na relação do público com a carne suína, trabalho encabeçado pela ABSC por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura e as suas afiliadas junto à cadeia da suinocultura. Em 12 anos, a carne suína
teve um crescimento de quase 50% no consumo, enquanto o frango, que já tem um público consolidado, marcou crescimento de 37%. E a carne bovina enfrenta uma retração em seu consumo de 5,7%, passando de 31,7 quilos para 29,9 quilos por pessoa por ano. Em relação ao total de proteína animal consumida no ano, a carne suína, que em 2010 representava pouco mais de 18% do consumo do brasileiro, já em 2022 ultrapassou a marca de 22%. Isso mostra que, além do custo-benefício, a carne suína tem ganhado novos mercados por estar fazendo parte das descobertas e experiências dos consumidores que têm enxergado na proteína uma opção que se encaixa em diversas ocasiões. E agora você vai ver que mais um país habilitou frigoríficos brasileiros para exportação de carnes. O Ministério da Saúde Pública e Assistência Social da República Dominicana concedeu a habilitação por 2 anos a 11 unidades da JBS para exportação de carne suína e bovina. Essas unidades incluem 7 de suínos da Seara e 4 de bovinos da Friboi. As instalações habilitadas para exportação de carne bovina estão todas localizadas em Rondônia, abrangendo as cidades de São Miguel do Guaporé, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena. Já as plantas de processamento de suínos estão distribuídas em diversas regiões do Brasil, incluindo a Seara de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Itapiranga, em Santa Catarina, Saberi, no Rio Grande do Sul, e também Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, além de 3 Passos, no Rio Grande do Sul, e Carambeí, no Paraná. O mercado de carne suína representa uma importação de 140 mil toneladas por ano. E agora você vai acompanhar o comentário sobre alteração da umidade da soja de 14% para 13%, como quer o governo federal. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, eu vou falar da alteração de umidade da soja que o Ministério da Agricultura quer passar para 13% e não mais 14%, como é atualmente. Esse novo regulamento técnico da soja em discussão pelo Ministério da Agricultura, ele aborda critérios de classificação, identidade, qualidade, amostragem, modo de apresentação e também marcação do grão. E diante de tantos problemas que o Brasil já enfrenta, agora surge uma bomba a mais para a cabeça e o bolso dos produtores rurais. A mudança do teor de umidade da soja de 14% para 13% parece pouco, mas é um estrago para o produtor rural e é um estrago enorme. Para as entidades CNA e a ProSoja Brasil, a alteração representaria prejuízo direto aos agricultores nas relações comerciais com a indústria. Para o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Carlos Goulart, o que o governo quer é melhorar o padrão da soja brasileira e que não é competência da pasta definir como serão aplicados ou não descontos baseados nesses parâmetros técnicos de qualidade e que o teor de umidade é uma recomendação e não uma obrigatoriedade. Uma alteração significativa como essa, além de ser analisada sob vários aspectos técnicos, é preciso ver o que poderá vir a acontecer ao produtor. Dá a entender que o produtor é o primeiro que apanha e o último que fala, se é que fala. Já o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Hugo Caruso, ele reforçou que a alteração atende a exigências internacionais de países como a China, principal importador da oleaginosa nacional. Ele disse também que temos de adequar a soja a quem está comprando. E aí eu pergunto, quem adequa a vida produtiva do produtor? Estudos usados como base para a formulação da proposta mostram que a soja armazenada com 14% de umidade perde 0,5%
da matéria seca em 45 dias. Se for armazenada com teor de umidade de 13%, essa perda vai demorar o dobro do tempo, ou seja, 3 meses. Portanto, a recomendação do Ministério da Agricultura, baseada nos estudos disponíveis, é que, tecnicamente, a umidade recomendada é de 13%. A nova instrução normativa, que vai atualizar o regulamento técnico em vigor desde 2007, poderá ser publicada ainda neste ano, disse o senhor Hugo Caruso. Mas o governo federal deverá dar um prazo de 1 ano para a entrada em vigência da norma. O prazo é para adequação na cadeia, já que muitos contratos de venda futura da soja já estão firmados e baseados na recomendação de qualidade indicada pelo Ministério. O presidente da AproSoja Brasil, senhor Antônio Galvão, ele disse que o Ministério tem sido negligente, pois não publica uma tabela nacional de desconto. A indústria faz uma apropriação indevida do produto e o ônus recai para o produtor. O sistema de aplicação de desconto é abusivo. Se baixar de 14 para 13, é mais uma aberração, disse o senhor Antônio Galvão, presidente da AproSoja. O próprio presidente da AproSoja, ele deixou a reunião porque não concorda com a postura do que foi discutido na reunião. Por outro lado, a Confederação da Agricultura do Brasil e Pecuária do Brasil, a CNA, ela defendeu em audiência pública do Ministério da Agricultura e Pecuária a manutenção do teor de umidade da soja em 14%, no novo padrão oficial de classificação do grão brasileiro, assim como defende a AproSoja Brasil. A audiência realizada pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura debate o novo texto do Regulamento Técnico da Soja. Na nova versão do regulamento, o Ministério da Agricultura defende a mudança de 14 para 13 do teor de umidade para o grão da soja, ponto que gerou a discordância das entidades representativas dos produtores rurais. A CNA, assim como a AproSoja Brasil, se retiraram da reunião porque os produtores não concordam com a redução da umidade de 14% para 13%. E segundo o presidente da comissão da CNA, aceitar essa mudança significa que o Brasil vai abrir mão de 3 milhões de toneladas, que é o cálculo estimado da perda de peso por conta da umidade do produto, da menor umidade do produto. O produtor que tem armazém na propriedade, ele terá um aumento no custo da secagem e diminuição no volume da soja para vender, porque o grão estará mais seco. Já o agricultor que não tem estrutura, ele vai mandar a sua carga para a indústria e o desconto será maior. Esse prejuízo não pode ficar com o produtor. Bom, infelizmente, as coisas estão acontecendo e agora o debate vai ser muito grande. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E depois do intervalo, eu vou conversar com Sheila de Almeida Mortosa. Ela é advogada, ela é a CEO da Mortosa Advogados, e nós vamos falar de uma questão muito séria ambiental, que envolve 2 grandes áreas produtivas aqui no Brasil, mas lá no estado do Mato Grosso, que são os vales do Araguaia e o Vale do Guaporé. Nós voltamos já, um minutinho só. E aí, se liga nas notícias, se liga no Jornal do Meio-Dia, começando pontualmente ao meio-dia, eu, Luciana Finhold, te espero. E vamos mostrar nesta sexta. Investigações buscam a causa da queda de grua em obra no setor marista em Goiânia. Fios de energia foram atingidos. 3 pessoas tiveram ferimentos. Nosso WhatsApp para que você participe é o 985197000. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu.
Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. As obras do CORA, Complexo Oncológico do Estado de Goiás, avançam em ritmo acelerado. Em apenas 8 meses, 40% já estão concluídas. Com equipamentos de última geração e os protocolos mais modernos do mundo, o CORA será referência no tratamento do câncer. A primeira etapa dessa grande obra será a ala pediátrica. CORA, o maior hospital público de combate ao câncer, é uma obra do governo de Goiás, feita para salvar vidas. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A Equatorial não mede esforços para reconstruir a rede de energia em Goiás. O trabalho é desafiador e já sabíamos. Para mostrar a nossa atuação, montamos a Operação Energia para Reconstruir. São 5 quilômetros de novas redes beneficiando mais de 100 mil famílias em 9 bairros. Certeza que vai melhorar muito pra gente aqui. A Equatorial já investiu mais de 7 milhões de reais por dia na reconstrução da rede. É o futuro acontecendo em tempo real. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Keldrim. 20 anos protegendo sua família. E agora nós vamos falar do Teleton. Nós da TV Serra Dourada temos muito orgulho do trabalho que a ACD faz para melhorar a vida das pessoas com deficiência física. Mas esse trabalho, ele só é possível se nós também ajudarmos. Hoje, a partir das 10h30 da noite e amanhã, durante todo o dia, você vai acompanhar dezenas de artistas da TV, da música e da internet, como Gustavo Mioto, Eliana, Fábio Júnior e muitos outros reunidos na maior corrente de solidariedade. É através do Teleton que nós podemos ajudar a construir um futuro melhor para os pacientes da AACD. Doe qualquer valor com a chave Pix. doeteleton@aacd.org.br. É a sua doação que movimenta, inclui e transforma a vida de muita gente. Teleton 2023, construindo futuros. E agora eu vou conversar com Sheila de Almeida Mortosa. A Sheila de Almeida Mortosa, ela é advogada, ela é CEO da Mortosa Advogados, e nós vamos falar de uma questão muito séria, nós vamos falar sobre meio ambiente. Nós vamos falar de 2 grandes áreas produtivas lá no Mato Grosso, que parece que estão assim meio com os dias contados. Nós vamos falar dos vales do Araguaia e do Guaporé. Doutora Sheila de Almeida Mortosa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema interessante que está mexendo não só com os mato-grossenses, mas com o Brasil, né? Tudo bem? Tudo bem, bom dia.
E muito obrigada pelo convite. Realmente é uma matéria de muita importância e de interesse de todos, principalmente dos mato-grossenses. Doutora Sheila, a senhora é a CEO da Mortosa Advogados, um escritório de advocacia especializado também na área do agro, na área ambiental, inclusive a AFAVO, que é a Associação dos Fazendeiros lá do Vale do Araguaia, está na mão aqui da doutora Sheila, é ela quem toma conta dessa área já há alguns anos. E essas duas áreas, os vales do Araguaia e do Guaporé, lá no Mato Grosso, estão passando por um processo complicado. O que é que está acontecendo lá? Bom, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizou uma ação civil pública questionando uma resolução do CONEMA de número 45 de 2022, que tratou de regulamentar o uso e a utilização das áreas úmidas do Estado do Mato Grosso. E com essa resolução, o Ministério Público, através da ação civil pública, veio questionar a sua ilegalidade. A partir desse momento que houve o questionamento, a ação foi proposta contra o Estado e a partir do momento em que houve o questionamento, o Estado se manifestou e o juiz entendeu por dar uma liminar. E o que diz essa liminar? Essa liminar suspendeu os efeitos dessa resolução e aplicou à região dos vales do Araguaia e do Guaporé a lei do Pantanal, considerando essas áreas como se fossem planícies pantaneiras do vales do Araguaia e do Guaporé. E neste momento, o que nós tivemos? Nós tivemos essa liminar e essa liminar causou um impacto muito forte, muito grande dentro dessas áreas, atinge 22 municípios no Vale do Araguaia e 4 municípios no Vale do Guaporé, causando um impacto econômico, socioeconômico muito grande, toda a região, e também suspendendo todas as licenças ambientais que os fazendeiros já possuíam para a utilização dessas áreas, impactando inclusive nas lavouras já existentes, em todo o agronegócio que existe naquela região. Lembrando que o Vale do Araguaia Mato-Grossense é o vale que produz todos os bezerros para o mercado nacional. É o vale que exporta bezerros para Goiás, Tocantins, Pará e várias outras regiões do nosso país. Então, o impacto financeiro realmente foi muito grande. Conseguimos, através da AFAVA, suspender os efeitos dessa liminar. A liminar concediu um prazo de 120 dias para que os produtores fossem intimados e aplicassem imediatamente os efeitos da lei do Pantanal, que é a utilização da área como uso restrito, o que implicaria utilizar, no caso da pecuária, uma pecuária extensiva e, no caso da agricultura, nenhum tipo de produção, tratando essas áreas como se fossem áreas realmente de preservação com a mesma utilidade do Pantanal. Bom, resumindo isso tudo que a senhora falou, corre-se o risco dos produtores perderem as suas áreas? Esperamos que isso não ocorra. A gente espera que não. Mas a ação civil pública visa isso, visa considerar toda essa área como se fosse o Pantanal. E a partir do momento em que você tem a utilização das áreas com as restrições previstas na lei do Pantanal, provavelmente isso afetará toda a produção agrícola e pecuária da região. Inclusive os 2 calcários que existem na localidade e que abastecem os estados do Tocantins, o Vale do Araguaia de Goiás e também toda a região do Vale Mato-Grossense. Aquela área lá do Vale do Araguaia, lá no Mato Grosso, é uma área que, se você observar bem, dá para juntar aí talvez uns 5, 6 países da Europa, talvez até um pouquinho mais, e cabe lá dentro. Quer dizer, uma boa parte da área produtiva do Mato Grosso. Não vamos nem falar do Vale do Guaporé, vamos falar só do Vale do Araguaia. Se por uma infelicidade do destino, algum juiz, seja lá quem for, a justiça, não colocar a mão na consciência, aquela área ali vai significar alguns milhares de dólares de prejuízo
ao país, à comunidade, desemprego e uma série de outras coisas. Sem falar ainda no tal marco temporal, que também é mais ou menos próximo àquela área ali. Que se o governo atual resolver mexer, como está querendo mexer, nessa área, eu não sou contra a favor de índio, não sou contra nem a favor de ninguém. Eu sou a favor da justiça, da legalidade. Você pegar uma área que cabe lá 8, 10 países da Europa, simplesmente riscar aquilo do mapa, gente, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Eu acho que se você, principalmente algumas ONGs, deveria ir para aquela região e observar e conversar com produtores em relação ao meio ambiente. Ele vai te dar uma aula sobre meio ambiente. Tem muita gente que está desprezando o conhecimento de uma série de produtores que tem consciência e sabe o que está fazendo. Já foi desmatado há muito tempo. Eu me lembro quando o governo Sarney incentivou o desmatamento e a divisão do estado do Mato Grosso, inclusive dando material até de construção para casa, para desbravar o Mato Grosso. Isso foi num passado não muito distante. Hoje a consciência é totalmente outra, né? É, totalmente outra. Inclusive nessas regiões, nós temos, as áreas não são áreas pantaneiras, muito pelo contrário, nós temos ali o bioma cerrado. E o que o juiz fez foi desconsiderar o bioma cerrado para considerar ali como bioma pantanal. Escuta, parece que está valendo mais fake do que coisa séria, não está? Na realidade, assim... Tem muita gente querendo aparecer na foto, não tem? O que nos preocupa é porque realmente, agora que o Vale do Araguaia Mato Grossense está realmente expandindo verdade. Todo o seu nível de produção, né? Então, realmente ali é uma fronteira, pode-se dizer que agrícola, que já entrou em processo de expansão. Não, é bom lembrar que o Mato Grosso é o maior produtor de boi e grãos do Brasil. É bom lembrar isso aí. 5.600.000 hectares que serão impactados com essa ação, que está sendo questionada nessa ação civil pública. E que, caso não houvesse a suspensão dos efeitos da liminar pelo juiz, pelo tribunal, certamente hoje os produtores rurais estariam numa situação muito complicada nessas regiões. Quer dizer, esses produtores dessas duas regiões estão trabalhando assim numa insegurança que não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Justamente. Realmente é uma situação... O alívio que veio foi a suspensão da decisão, mas, de qualquer forma, é uma insegurança jurídica muito grande a toda a região. Doutora Sheila, nós já estamos no finalzinho da nossa conversa, mas pode ter certeza que a senhora vai voltar aqui sim. Resume para mim, mais ou menos em 1 minuto e meio, o que vai acontecer com essa área e como é que está agora, nesse momento? Bom, agora nós estamos sob os efeitos da suspensão. O tribunal vai julgar o processo de agravo, né, o recurso de agravo, esperamos que julgue favorável e realmente leve esse processo para uma conciliação, ou o Estado venha legislar a respeito do que se trata áreas úmidas, porque não é possível considerar essas áreas como áreas pantaneiras. Entendi, tá certo. Bom, eu conversei com a doutora Sheila de Almeida Mortosa, ela é advogada, ela é a CEO da Mortosa Advogados, uma empresa especializada e voltada para a área ambiental, para o agronegócio. E nós falamos aí sobre a problemática dos vales do Araguaia e também do Guaporé, lá no Mato Grosso. Bom, tem muita gente cutucando o cacho do marimbondo com vara curta. Se você quiser saber mais, ligue para a Mortosa Advogados, 62 32 12 0133, que eu tenho certeza que muitas dúvidas serão sanadas. Muito obrigado, doutora Sheila. Muito obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a esperança é o sonho do homem acordado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15.